Galera, imagina um protagonista que é considerado o pior aluno da escola de magia e assim todos amam ele, ser filho de um mago muito poderoso e ter um poder que não pode ser parado se liberado. Basicamente, se o Prota liberar todo seu poder, seria o fim do mundo. O anime é Mahou Tsukai Remake, esta é a parte 2, e bora! Kudo acorda muito assustado e se pergunta como voltou para casa. A única coisa que ele se lembra é que estava em uma aldeia, ajudando moradores com uma doença altamente contagiosa. Nenhum deles tinha dinheiro para comprar os remédios, e ele decidiu curá-los com sua mana, sendo assim a última coisa que ele consegue se lembrar. Ele decide procurar por seus companheiros, e encontra eles na cozinha. Sua amiga diz que ele teve muita sorte, porque o médico o carregou até em casa, após ele desmaiar por usar muita mana curando os doentes. Kudo fica com muita vergonha por ter desmaiado e se chama de patético. Eles começam a discutir, sua professora intervém e diz que eles não devem gritar à noite. Ela fala que todos foram um fracasso e pergunta como eles vão encarar os seus atos. A Holt diz que não vai usar magia de ataque até aprender a parar o seu feitiço. Kudo diz que só vai usar magia para casos de emergência e que não fará nada sem a aprovação do seu chefe. A menininha loira pergunta a Saibo o que ele pretende fazer. Ele responde que pretende sair de casa com mais frequência e fala que no dia seguinte ele vai com Laios até a floresta, pois conseguiu a permissão de seus pais para irem até lá. Hawks fala que isso é um bom começo para ele e pede para coletar ervas medicinais. Hawks afirma que eles sabem o que fazer, mas que devem ir primeiro até a Zero, e diz que ninguém vai notar se eles forem tirar um dia de folga. No dia seguinte, eles estão de saída para se encontrarem com a Zero, e se despedem de Hawks. Eles se encontram em uma biblioteca, e Holt diz que não devem temer a nada, pois podem usar a mana de Saibo para se curarem, e assim se tornarem invencíveis. Kudo zoa ela por não ter controle sobre sua mana, e causar acidentes até para os membros de sua equipe. Hort diz que vai ter controle sobre sua mana. Zero, após ouvir isso, afirma que ela só vai voltar para casa quando ela conseguir cancelar seus feitiços. Ela pede desculpas por ter acertado o mercenário, mas Zero não dá ouvidos e leva ela para treinar. Enquanto isso, Saibo encontra o livro, e Hort continua seu treinamento com Zero, mas seus ataques nem fazem efeito sobre ela. Zero ativa um feitiço para ajudar Hort e afirma que existem diversas formas de ativar esse feitiço, e que não deveria se limitar apenas ao livro, mesmo que gaste muita mana tentando. Do nada, Zero cai no chão e todos ficam preocupados. Ela então se dá conta de que sua magia foi quase totalmente esgotada. Saibo tenta compartilhar sua magia com ela, mas nada acontece. Saibo fala que deve tentar de outra forma e tenta dar um beijo nela, mas isso não funcionaria. Seus amigos ficam chocados ao saber que ele estava disposto até beijá-la para passar mana. Porém, Zero rejeita sua ajuda e pede para deixar isso de lado. E afirma que só tinha ficado com fome e que vai ficar melhor assim que comer algo. Mas logo após ela desmaia e cai nos braços de Saibo. Ele, preocupado, pede para seus amigos irem até o mercado e trazer comida, e leva ela para casa. Mais tarde, vemos ele tentando passar a mana pelas mãos, mas nada acontece, e ela diz que ela é como uma inimiga natural para ele, onde ela poderia tomar toda a sua mana de uma vez só. Saibo, observando seus olhos, pergunta a Zero se ela conheceu sua mãe, e ela diz que não. Saibo pega um livro e começa a falar sobre ele. Zero diz que aquele livro foi escrito por um feiticeiro, e Saibo pergunta se esse homem era o seu pai, e ela afirma que sim. Ela conta que ele era um feiticeiro incomparável e que possuía diversos talentos, e Saibo diz que ele não se parece nada com seu pai. Zero fala que só ele pode desvendar os mistérios desse livro, e vemos o mercenário chegando onde eles estão. Ele agradece a Saibo por ter ajudado Zero, e Saibo pede desculpas por não conseguir ajudar com a sua mana. O mercenário estava prestes a falar o porquê Saibo não conseguiu fornecer mana, mas é interrompido por Zero, e ela diz que vai explicar tudo a ele. Logo após, vemos Saibo andando na floresta com Laios, e ele percebe que Saibo está nas nuvens. Ele pede desculpas e segue mostrando as coisas que tem na floresta. Eles avistam um animal morto que possivelmente foi atacado por lobos, e notam um jardim de flores vermelhas que tinham ali perto. Saibo percebe que Laios está um pouco triste, e pergunta se ele não quer praticar magia com ele, embora sabemos que ele é um desastre nisso. E do nada Saibo percebe que tem algo estranho ali, e logo ele percebe a presença de um monstro próximo a eles. Saibo pede para Laios se esconder, mas logo após isso ele percebe que ambos foram atingidos, e Laios foi o que mais sofreu dano. Saibo se desespera após ver Laios sem reação, até que Hawks mandou uma mensagem para ele através de sua magia, avisando que Zero estava a caminho.
Ele segue adiante, mesmo estando muito machucado, e quando estava prestes a desmaiar, ele vê Zero e o mercenário vindo em sua direção. Rox chega para ajudar, mas acaba desmaiando por doar muito sangue, e Zero por utilizar muita mana no processo. Rox explica que aquele monstro que atacou eles é um brinquedo do Rei Demônio, feita para matar animais e pessoas, e ele se hospeda como um parasita em animais mortos. Tanto Rox como Zero especulam que alguém o soltou na floresta. Enquanto isso, o mercenário, o padre e a Lily decidem sair da vila para investigar o ocorrido e deixam Holden como ajuda. Zero surge e fica pistola ao saber que eles iam deixar ela de fora disso. No final, eles também a levaram, e quando o padre saiu da cidade, havia alguém à espreita esperando eles saírem, e essa pessoa era Tyrant, um inimigo que eles haviam enfrentado pouco tempo atrás. Em outro momento, vemos Holden conversando com o grupo de Rox e fala que ele está com a responsabilidade dessa vila até que os outros voltem. Após eles saírem, Rox pergunta qual é a razão por ele estar ali, e diz que é muito estranho ele aparecer logo após o ocorrido na floresta, e ele diz que não tem ligação. Ela acredita em suas palavras. Hort pergunta se ele pode repor através de um beijo, e ele diz que não na cara dura. Urus surge e pede para conversar com Cybele a sós, e pede para ele não ter mais contato com seu filho, mesmo sabendo que o que tinha acontecido na floresta não foi culpa de Cybele. Ele pergunta se eles podem se falar quando ele se tornar alguém forte. Urus fala que vai treinar Laios até esse dia chegar. Quando Urus sai, Tyrant surgiu e o raptou. Meio desacordado, ele tem uma lembrança de quando era criança, e sua mãe estava pedindo para ele não chegar perto de uma bruxa que tinha os mesmos olhos dele. Ela o esconde, mas sofre um ataque de uma bruxa, e ela mata sua mãe. Censura aí, editor, porque o negócio aqui foi pesado. Ela tenta drenar sua mana, mas ele acaba liberando muito poder assim matando ela. Tyrant percebe que alguém está prestes a chegar, e são os amigos de Cybele. Enquanto isso, Rox está fazendo uma limpeza na floresta, e encontra alguém ferido. Na volta, ela encontra Holden desmaiado. Ele acorda e fica preocupado, pois os dois amigos de Cybele foram resgatar sozinhos, e Tyrant está por trás disso. Eles levam uma costa de Tyrant e todos caem desmaiados, e quando tudo parecia estar perdido, o padre aparece e mobiliza Tyrant. Também chegam mais reforços, era Zero e o mercenário, e logo após Rox e Holden também chegam. Mais tarde foi revelado que tudo aquilo foi um teste para saber se a aldeia era capaz de proteger os alunos de Rox, e se conseguissem raptar algum deles teriam sua sentença de morte anulada. Todos chegam ao consenso e decidem deixar o Tyrant servir a vila para compensar por todos seus pecados, e Hot decide ficar de olho nele, pois teme que ele possa os trair. No dia seguinte, Rox se despede de Holden e volta para casa, e antes de entrar ouve Cybele falando que a Hort ama sua professora. Ela vai até o rio e fica envergonhada com o que ouviu. Logo após, Hort aparece e diz a ela que o Cybele a ama. Rox dá uma bronca nela e diz que não deve expor os sentimentos dos outros assim. Hort fica preocupada, com medo dela fugir, mas Rox diz que vai fingir que não ouviu nada sobre isso. Enquanto isso, Cybele foi buscar respostas com a Zero, e Rox foi se encontrar com Kudo. Então eles descobrem que o garoto que estava desmaiado na floresta tinha sido enviado pela igreja. O padre aparece e decide interrogá-lo, mas não consegue arrancar muitas informações. Hort vai até a escola e vê Tyrant ajudando as crianças com armadilhas para peixes, e a professora a convida para irem até o rio com as crianças. E Kudo fica encarregado de cuidar do prisioneiro. Kudo leva o prisioneiro para comer junto com ele, e sem ele saber, ele acaba gostando muito da comida, mesmo sendo feita por um monstro. E vemos que ele está mudando sua visão sobre os monstros e acaba dizendo seu nome a Kudo, que é Cad. Mais tarde, Cybele mostra as coisas que ele aprendeu com Zero, e todos ficam surpresos e tentam fazer o mesmo feitiço que ele. Cybele pede para Rox emprestar seu cajado, para ele treinar sua magia, e acaba se declarando para ela na frente de todos. Ela cai para trás ao saber disso, e fala na cara dura que quer se casar com ela. E no dia seguinte, Cad e os demais vão até o rio, junto com a professora e os seus alunos. Hot fala a Cad que ele não deve os temer. Tudo o que ela pede é que ele não machuque ninguém. Cybele vê Rox e mostra uma porção que ele conseguiu fazer. Se tratava de uma porção de mana equivalente a de 2 magos. Cybele fala sobre seus sentimentos, e Rox fica com vergonha. Ela diz que vai vigiar o prisioneiro que foi encontrado na floresta, e Cybele diz que todos foram até o rio. Logo após, vemos que Cad está bem diferente. Todos se assustam com sua expressão e notam que ele está passando mal. Ele se transforma e ataca as crianças. No ato de defender elas, Tyrant leva um golpe e perde parte de seu braço.
A professora leva as crianças para um lugar seguro, e as coisas começam a ficar feias para eles. O monstro foi selado, mas consegue sair facilmente do selamento. Tirante segura o monstro enquanto eles fazem um encantamento, e no processo ele é atingido por um golpe, e eles atingem o monstro com força total. Tirante é curado, mas suas esperanças caem por terra com o surgimento de fragmentos do monstro. Tirante estava prestes a se sacrificar por eles, mas Rox aparece e salva eles com seu cajado mágico. O grupo está abalado com a perca de Cad, então surge um cavaleiro montando em um dragão e avisa eles que devem ir embora, pois logo aquele lugar vai se transformar em um campo de batalha. Eles vão até Zero e falam que vão ficar e ajudar nessa luta. Rox aparece e diz que vai ajudar também. Cybon mostra a eles sua porção de mana e eles ficam surpresos ao saber que seu pai era um grande feiticeiro. Tirante se encontra com a professora e as crianças também agradecem pela sua ajuda naquela batalha. Mais tarde, Cybon se encontra com Laios e diz que vai sair da vila no dia seguinte, até as coisas melhorarem. E Zero e os demais se encontram e Cybon diz que vai dar seu melhor para que Zero não fique sem mana. No dia seguinte, eles enfrentam um exército, mas com o propósito de só assustá-los e não matar ninguém. E no meio disso tudo, aparece um possuído pelo demônio, e eles haviam sequestrado a Lily. O padre, ao saber, vai atrás dela e consegue a libertar. O mercenário aparece e juntos lutam bravamente contra os monstros possuídos. O mercenário acaba chegando no campo de batalha onde Cybon e os demais estavam lutando contra um grupo de soldados bestas. Zero lança um feitiço tenebroso que invoca seres de outro mundo que devoram o possuído pelo demônio. Após isso, descobrimos que tudo foi combinado desde o início e que se tratava de um exercício militar para verem como eles iam lidar com esses tipos de problemas. A diretora percebe que estava chegando remanescentes do desastre em sua direção e já supõe qual seja o culpado disso tudo. O bispo acaba se afastando e se orgulha em dizer que está protegido por um talismã. A diretora o interroga e pergunta como ele tem isso de antemão se ninguém sabia da origem dos remanescentes do desastre, e assim ele acaba se entregando que é o culpado. Assim, Hulk se revela e mostra que era apenas um truque com seu cajado, e explica que ele colocou remanescentes do desastre nos soldados, sabendo que se alguém fugisse, tornaria monstros, assim poderiam incriminar as bruxas. Hulk o faz engolir um dos remanescentes do desastre que foi encontrado dentro do Cad, e agora ela pode usar a influência para que não caçem mais bruxas do sul. Algum tempo depois, a diretora convoca o grupo de Cybon e entrega os seus diplomas. Eles perguntam se ela pode os ajudar com empregos, e ela diz que tem um trabalho muito bom para os três realizarem. Mais tarde, Cybon se encontra com Zero, e o livro que era de seu irmão agora é de Cybon, e assim eles se despedem um do outro. E no dia seguinte eles se reúnem de frente à entrada da vila e se despedem de seus amigos. E eles seguem viagem e descobrimos que o trabalho que eles foram destinados era a Biblioteca Proibida, onde eles têm que trazer mais informações sobre os remanescentes do desastre, mesmo que arrisquem suas vidas. Cybon diz que ama de verdade seus companheiros, e todos ficam envergonhados ao ouvir isso. Ele passa mal logo no começo da viagem, e fala que adoraria ver a professora Hulk uma última vez. E assim, acaba o anime com todo mundo para o seu lado. Galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Clica no vídeo da tela, que é possivelmente a parte 1, já que você já viu a parte 2, certo? Corre lá, eu fico por aqui, e até a próxima. Valeu!